Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Ouvi dizer, e isso é público entre vós, que há imoralidade, e uma imoralidade tão grave que nem mesmo entre os pagãos se encontra. Alguém vive com a mulher de seu próprio pai. E vós, ao invés de vos entristecerdes profundamente, encheis-vos de orgulho, quando deveríeis antes chorar, para que fosse afastado do meio de vós aquele que cometeu tal ato. Quanto a mim, embora ausente no corpo, presente em espírito, já julguei, como se estivesse aí, aquele que assim procedeu. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e eu convosco em espírito com o poder do nosso Senhor Jesus, entregai tal homem a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos do fermento velho, para que sejais massa nova, pois sois pães sem fermento. Com efeito, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos, pois, a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Eu vos escrevi na carta que não vos mistureis com os imorais. Não me referia, porém, aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Agora, porém, escrevi-vos que não vos mistureis com quem, chamando-se irmão, vive na imoralidade, ou na avareza, ou na idolatria, ou na maledicência, ou na embriaguez, ou na rapina. Com alguém assim, nem sequer tomeis refeição, pois que me importa julgar os que estão fora. Não sois vós que julgais os que estão dentro? Quanto aos de fora, Deus os julgará. Removei, pois, o mal do meio de vós mesmos. Comentário patrístico de destaque. São João Crisóstomo, obra Homilias sobre a primeira epístola aos Coríntios, Homilias 16. 1. Contexto geral, segundo São João Crisóstomo. São João Crisóstomo lê Coríntios 5 como um ato medicinal da Igreja, não como um gesto de condenação definitiva. Para ele, São Paulo age como médico das almas, aplicando um remédio severo para salvar o doente e preservar todo o corpo eclesial. Crisóstomo insiste que o apóstolo não está movido por ira, mas por zelo pastoral e caridade verdadeira. A gravidade do pecado, uma união incestuosa nem sequer tolerada entre os pagãos, exige uma resposta igualmente grave, pois o escândalo público corrói toda a comunidade. Open quote. Paulo não pune para destruir, mas para curar. Não exclui para perder, mas para salvar. Homilia Canter, explicação de 1 Cor 5. Close quote. Entregar a Satanás para a destruição da carne. Este é o ponto mais delicado do capítulo, e São João Crisóstomo oferece a interpretação clássica da tradição. Para ele, entregar a Satanás não significa condenação eterna nem ódio ao pecador, mas retirar a proteção visível da comunhão eclesial, permitir que o pecador experimente as consequências de sua escolha, produzir um sofrimento esclarecedor, capaz de conduzir ao arrependimento. A destruição da carne não é a aniquilação do corpo, mas a mortificação das paixões desordenadas, especialmente da soberba e da luxúria. Open quote. Quando a carne é humilhada, a alma desperta. Quando o prazer cessa, o pecado perde força. Close quote. O objetivo final é explicitamente salvífico. Open quote. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Close quote. Crisóstomo observa que Paulo já antevê a conversão do pecador. A pena é temporária, a salvação eterna. Note 3. O fermento e a responsabilidade comunitária. Ao comentar a imagem do fermento, São João Crisóstomo afirma que Paulo desloca o foco do pecado individual para a responsabilidade coletiva da Igreja. Um pecado tolerado publicamente enfraquece a disciplina moral, escandaliza os mais fracos, normaliza aquilo que deveria causar temor. Open quote. Não é apenas o que peca que se perde, mas também aqueles que consentem pelo silêncio. Homilia apêndice 5. Close quote. Aqui, Crisóstomo introduz um princípio central da eclesiologia antiga. A santidade da Igreja exige vigilância mútua, não por controle, mas por amor à verdade. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. São João Crisóstomo lê este versículo de modo profundamente sacramental e pascal.
Assim como na Páscoa judaica se retirava todo o fermento das casas, o cristão e a igreja como corpo deve remover o fermento da malícia, o fermento da hipocrisia, o fermento do pecado tolerado. Viver como ázimos significa viver na sinceridade, vida sem duplicidade, na verdade, coerência entre fé e obras. Open quote. Quem participa do cordeiro imolado não pode conservar o fermento antigo. Closet. 5. Julgar os de dentro, não os de fora. Para Crisóstomo, Paulo estabelece aqui um limite claro da autoridade da igreja. A igreja não julga o mundo, mas zela pela vida moral de seus filhos. Este ponto é crucial para evitar abusos. Open quote. Paulo não manda perseguir os pagãos, mas corrigir os irmãos. Não invade o mundo, mas purifica a casa. Sobre 1 Cor 5, 12-13. Close quote. A correção fraterna, quando necessária, é um ato de caridade eclesial, não de superioridade moral. São João Crisóstomo ensina que a disciplina da igreja é medicina espiritual. A exclusão temporária visa a salvação do pecador. A tolerância do pecado público fere todo o corpo eclesial. A verdadeira caridade não encobre o mal, mas conduz à conversão. Cristo, Cordeiro Pascal, exige uma vida nova, sem fermento antigo. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.